Fala, galera! Olha nós aqui de novo. Eu, Ricardo Agripino, no comando da nave Intelcast, para mais um episódio sensacional para vocês. E hoje eu tô recebendo aqui um convidado que fala de um assunto que está, assim, estourado aí para tudo quanto é canto no mundo. Todo mundo quer saber, todo mundo quer entender o que tá rolando com as pirâmides do Egito. E nada melhor e ninguém melhor para estar aqui comigo hoje para falar sobre isso, sobre ciência, espiritualidade, sobre tecnologias antigas e sobre o que tá rolando lá naquelas pirâmides do Egito, o cara mais badalado do Instagram de Belo Horizonte e região nesse assunto, Bernardo Teixeira, o cara da página Humanidade 5D. Irmão, muito obrigado por estar aqui. Esse episódio que a gente já estava brifando ele há muito tempo, agora vai acontecer. Então, as câmeras são suas. Gostaria que você se apresentasse para o nosso público, falasse um pouco aí da sua trajetória até aqui, o que você faz, que a gente vai bater um papo hoje crânio aqui nessa mesa. Ricardão, gratidão pela atenção, por ter encontrado, né? Gratidão pela parceria. Eu e o Ricardo, a gente, logo no início da página, a gente já se conheceu, se entrosou, né? Trocou bastante figurinha. E agora a gente está aqui para bater um papo mais tete a tete, né, Ricardo? Com toda certeza. Gratidão também, né, Ricardo, pela forma que você colocou aí a página. Realmente, eu estava no submundo, né? Além das redes sociais. E no ano passado eu cheguei lá no Instagram e a coisa cresceu de uma forma que eu não imaginava, né? Eu até pretendia que isso fosse dessa forma, mas eu não imaginava que seria assim. Então, estamos aqui agora para cumprir essa missão aí de falar de pirâmide, de ciência, de espiritualidade e poder trazer um pouquinho do que a gente discute lá no Humanidade 5D para o público do Intelcast. Excelente. A gente já tem a ritualística aqui, que eu acredito que você já viu, né? Do nosso presentinho, feito pelas minhas próprias mãos, para cada convidado que está aqui com a gente. Então, claro que o seu também não iria faltar. Enquanto o Bernardo vai abrindo ali, para ele se surpreender com a carança dele. Olha só, galera, que legal. Essa daí é pra ficar de relíquia de totem lá pra você. Nunca imaginei ter o meu rosto numa caneca. Pois é, isso aí pra você lembrar é outra coisa, né? Você vai voltar aqui no Intelcast com certeza mais vezes. Galera, então antes da gente introduzir aqui ao nosso assunto, já peço a você que tá chegando aí, que se inscreva no nosso canal, ajude o nosso trabalho a alcançar mais pessoas. Bacana, estamos aí muito próximos de bater as primeiras metas que o YouTube pede, né, para que a gente consiga monetizar, entregar um conteúdo ainda melhor para vocês. Então se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe seu comentário, deixe suas perguntas. Hoje aqui vai ter muito assunto para vocês comentarem e perguntarem. Bacana? Lembrando a vocês também que na nossa tela tem um QR Code. Esse QR Code aí, galera, é do meu e-book que eu ofereço para vocês, Cognição e a Arte de Dominar as Suas Reações. Para você que quer entender um pouco como funciona a mente de um policial militar na questão de preparo, na questão de controle, na questão de como você dominar as suas reações e se tornar uma pessoa mais sutil. Essa é a palavra, né, Bernardo? Hoje a palavra de hoje é sutil. Para que você consiga realmente alcançar uma qualidade de vida através do seu preparo mental e ser menos afetado pelas coisas desse mundão, né? E agora joga para do meio. Bora lá falar dos nossos patrocinadores. Galera, gratidão também à vida aí dos nossos patrocinadores, do Leonardo Saldanha e da Sara, que já esteve com a gente aqui nessa mesa de podcast. Evolution Fitness e All Fitness Suplementos, os nossos patrocinadores que estão conosco em todos os episódios. Para você que é de Santa Luzia e região e procura suplemento num preço, show de bola, aquele precinho, aquela qualidade e aquela academia com ambientes separados para você treinar ali com toda a sua privacidade, um ambiente hiper familiar, hiper aconchegante, é lá, é na Evolution e é na All Fitness Suplementos, beleza, galera? O arroba deles está aí na tela, vai estar passando aqui durante todo o nosso episódio, e para vocês aí que precisarem, podem fazer contato lá que vocês vão ser hiper bem atendidos. Então, Bernardo, bora pro nosso papo, né? Você já se apresentou e é o assunto do momento, cara, em todas as redes sociais. O que tá acontecendo com as pirâmides do Egito, rapaz?
Pois é, Ricardo. Tem dois times, né? Claramente tem dois times. O pessoal da ciência que está questionando a descoberta e tem a gente, né? Que já está comemorando. Isso é engraçado, pessoal, porque eu falo desses salões subterrâneos desde quando eu abri a página. Inclusive tem um vídeo antigo, até um pouco estranho, né? Os primeiros vídeos da página, que ele fala sobre uma coisa que eu nunca vi circular em lugar nenhum e eu tive muita dificuldade de confirmar essa informação. No livro Segredos Perdidos da Arca Sagrada, de Lawrence Gardner, o autor explica pra gente, Ricardo, que o fundo de exploração egípcio ele foi fundado por ingleses no século XIX, na época que a Inglaterra era a potência da época, né? Na Inglaterra vitoriana. Na minha forma de interpretação, a bondade dos ingleses para promover e financiar as escavações no Egito tinha só um objetivo, que era coordenar as descobertas, coordenar a produção acadêmica daquilo que estava sendo descoberto ali, justamente para manter em segredo aquilo que a humanidade não poderia colocar os olhos. Antigravidade, energia livre, né? Uma tecnologia N vezes mais avançada, que seria a prova definitiva de tecnologia. Pessoal, não estamos falando em aliens ainda. Mas certamente a prova indiscutível de tecnologia avançada em tempos remotos. Ricardo, essa é a questão. Pessoal, esse é o ponto central da questão. Tecnologias avançadas em tempos remotos. Esse fato histórico, se comprovado, ele tem o potencial de unificar a ciência e a espiritualidade. Porque ele traz pra gente a ciência, Ricardo, no tempo antigo, quando não existia a palavra ciência, quando não existia método científico, os cientistas eram sacerdotes. Por isso que a palavra inglesa work e worship são parecidas. As palavras inglesas que sobre adoração e trabalho, elas são muito parecidas, provavelmente têm a mesma raiz. Então a gente entende que os sacerdotes dos tempos antigos eram também os cientistas. Os templos eram templos e laboratórios. Cada entidade, cada personificação da natureza no Deus específico trazia também toda a ritualística e toda a tecnologia. No templo de Dendera, não é só as escadas que estão derretidas, a gente vê bulbos, a gente vê lâmpada lá. Eu vi as escadas de mármore derretidas, né? Granito. E a gente vê uma figura reptiliana ensinando para os egípcios. Pessoal, os répteis ensinam para a humanidade desde sempre, pessoal. Matias Stefano diz que os répteis comunicam com as mulheres, porque elas têm uma biologia mais voltada para a sensibilidade da realidade sutil. Então, as mulheres recebiam conhecimento dos répteis e ensinavam aos homens. Será que isso quer dizer alguma coisa? Isso quer dizer muita coisa, principalmente o desequilíbrio que a gente vive hoje entre a polaridade, né, machismo e feminismo. Provavelmente começou, esse desequilíbrio ele começou nessa época. Nesse tipo de sociedade aonde as polaridades estão equilibradas, a gente não tem o feminino ou o masculino destacando. Não é ser patriarcal ou matriarcal. A gente está falando de um nível civilizatório que ainda está distante da nossa compreensão. É até difícil. Quando a gente vai falar de esportes na Terra Prometida, quando a gente vai falar de jogos no que será a nova sociedade, é algo que é difícil da gente imaginar. Vocês já imaginaram um jogo que todo mundo ganha, pessoal? Imagina um campeonato que todo mundo é o vencedor. E não faz sentido pra gente hoje. Da mesma forma que um campeonato de futebol onde só um ganha, não vai fazer sentido nenhum daqui a um tempo. Então, são coisas que são absolutamente distintas, mas são exemplos ou formas da gente pensar essas transformações que estão para acontecer. Então, na minha opinião, Ricardo, isso não é uma opinião, né, pessoal? Se a gente for fazer um estudo histórico desse fenômeno que são as cidades subterrâneas debaixo das pirâmides, isso não é uma coisa de agora, isso é algo que vem, né, de tempos antigos. Inclusive tem até uma profecia, né, que fala que a humanidade será transformada quando ela se reconectar
com o conhecimento perdido no salão dos registros atlantes, debaixo das grandes pirâmides. Então, você já foi aí no ponto que eu ia falar. Primeira coisa, desse fato que eu me inteirei, né, sou nerd, viu, galera? A galera que já conhece, né? Principalmente meus amigos de escola sabem muito bem que eu sempre fui muito nerd e gosto muito disso. Uma das responsáveis pelas descobertas recentes lá dessas estruturas abaixo das pirâmides, ela falou em público: descobrimos os salões de Amentes. Explica aí um pouquinho pra gente o que é Amentes, cara, porque até aqui o que eu me inteirei é assustador. É assustador. E se houvesse um lugar onde todos os segredos estão guardados? E se houvesse um lugar onde toda a tecnologia perdida está guardada? E se houvesse um lugar, Ricardo, que a gente pudesse entrar e se conectar com toda a história que foi suprimida da humanidade? Dá vontade de chorar. Cara, é muito... Dá vontade de chorar, de maravilhoso. Eu vivo para ver a transformação do mundo. Essa história de humanidade, 5D, é para isso que eu cheguei. É uma das missões que eu tenho aqui na Terra. Então, depois do dia que eu tive certeza, que eu resolvi, né, perder a vergonha de sair falando essas coisas pro mundo, tem muito a ver com isso, né? Pessoal, existe um ponto de não retorno. Existe um ponto que não dá mais para voltar. Jovem místico, presta atenção no que eu tô falando. A gente tá entre a Matrix e o sutil o tempo inteiro. A gente tá o tempo inteiro botando um pé no sutil, botando um pé na intuição, conectado com as mensagens dos guias, e o tempo inteiro na Matrix, o tempo inteiro adormecido, o tempo inteiro anestesiado. Então, existe um ponto de não retorno. Você vai construindo entendimento, você vai modificando seu sistema de crenças, mas quando chega nesse ponto crítico, Ricardo, não dá mais para voltar. Não dá mais. E é aí que a gente começa a transformar nossa expressão. O hater, ele se dilui. A gente fala do despertar, né, Bernardo? Quando a pessoa desperta para entender que a vida não é só a Matrix. E aí quando quem tá do outro lado lá, o cético, o jovem cético, né? Bernardo ama o jovem cético, eles vão lá comentar em todas as postagens. O jovem cético, né, que não acredita muito em tudo isso, mas a gente já tá com uma caminhada de vida e um chamado espiritual que existe nisso aí também. A Matrix é a vida do dia a dia, né? A Matrix é acordar, tomar banho, tomar café, bater ponto, trabalhar o dia inteiro, voltar para casa, e a vida fica nesse looping. Mas a gente, quando para pensar, questionar um pouco mais, procurar entender o que acontecia antes de nós chegarmos aqui, antes de eu, nesse corpo, Ricardo, você neste corpo físico, Bernardo está aqui, o que aconteceu antes? Né? E a gente vai destrinchando, aí acontece o despertar, que é o ponto de não retorno. Para quem não sabe, para quem não é nerd, o ponto de não retorno é o local do buraco negro onde não dá mais para voltar. Né? E no buraco negro do conhecimento que a gente se enfia, realmente chega num ponto que não dá mais para você voltar atrás e ter as mesmas crenças limitantes que te agarravam anteriormente. Né, Bernardo? Ricardo, e eu falo isso muito, pessoal, tem muita gente que me procura. Eu assumi esse posto de falar ao jovem místico, ao jovem cético, então tem muita gente que me procura justamente nessa dicotomia. Eu sei que eu sou jovem místico, eu tenho habilidades, eu tenho intuição, mas eu não quero, eu preciso focar no trabalho, eu preciso... Gente, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum você escolher, definir aonde que você precisa estar. O que você tem que saber é o seguinte: o que não dá para ser negado. O que tem que ser, será. Seja na Matrix, seja o lugar que tiver de ser. Você nasceu de uma forma e você vai ter que se expressar por essa forma. O contrário disso é depressão. O contrário disso é falta de encontro. Que é o caminhar fora do propósito, né? Que é o caminhar fora do Ikigai. Caminhar fora do Ikigai, que é o nosso foco central aqui, de fato. E me fala, o que você, com todos os seus estudos, né? Não tô nem falando de opinião, tô falando de comprovação do que você tem com o seu trabalho. O que você acredita que realmente a gente vai encontrar ali embaixo dessas pirâmides, cara? O que realmente tem ali naqueles salões, né? Tanto da pirâmide quanto da esfinge, que também parece que tem algo lá que, assim, vai abalar as estruturas da humanidade quando vier à tona. Isso se vier, né? Se a gente estiver aqui para ver.
Porque tem muita coisa envolvida, tem CIA, tem o sistema, né, dominante da Matrix todo que não quer que a gente chegue até isso. Fala aí, o que você acha que vai acontecer, Ricardo, se isso acontecer? Em uma palavra. Pessoal, só tem uma coisa debaixo das pirâmides. Conhecimento. Só tem isso. Tem conhecimento em forma de hieróglifo, tem conhecimento em forma de história. Tem acreditamos, tem uma linha que acredita que vai ter a abertura dos registros holográficos da humanidade. Uma tecnologia que vai dar para mim a possibilidade de eu assistir um filme de toda a história da humanidade. Sabe? É algo difícil de falar assim num podcast. Cronovisor, né? É difícil falar sobre o cronovisor por aí, né? Mas até porque a nossa tecnologia está limitada. Mas, pessoal, depois da metafísica, lá do outro lado, não existe limitação para a tecnologia. Então, o conhecimento que a gente vai encontrar lá, Ricardo, ele vai estar na forma de história, que é o que a gente perdeu. Gente, 2000 anos de história. Tem gente que questiona a existência de Cristo. E Cristo está em 2000 anos de história. Imagina há 500 mil anos para trás. Vocês estão entendendo? Então, Ricardo, a transformação que o acesso desses registros holográficos vai fazer para a humanidade, só isso vai transformar tudo. Ainda tem a tecnologia de antigravidade, a tecnologia de energia livre, a tecnologia de campo. Pessoal, quando a gente fala tecnologia hoje, tá tudo restrito a isso. A palavra tecnologia na nossa mente tá restrito a isso. Porém, se houvesse uma forma de eu tirar dos maiores laboratórios, das maiores empresas do mundo, a prerrogativa de ter a tecnologia mais avançada e colocasse na mão das pessoas comuns a prerrogativa de ter a tecnologia mais avançada de todos os tempos. Uma tecnologia que dá pra gente capacidade de fazer viagens espaciais. O que aconteceria com a humanidade, Ricardo? Então, assim, tecnologia da Terra Prometida, as pessoas me cobram, por que tecnologia da Terra Prometida? Ora, pessoal, se eu tenho algo que não custa nada, ou seja, se eu consigo, vamos colocar de outra forma, essa tal tecnologia que a nossa ciência ainda nem desenvolveu, que a nossa ciência só conseguiu desenvolver próximo do zero absoluto ou de temperaturas muito frias, é chamada supercondutor à temperatura ambiente. A tecnologia de supercondutor, se por acaso eu conseguisse tirar das grandes empresas, do grande capital, a mais extraordinária tecnologia de todos os tempos, entregasse ela na mão das pessoas, isso seria ou não a tecnologia da Terra Prometida? Com toda certeza. Então, Ricardo, quando eu vejo essas coisas, quando eu criei a página, quando eu resolvi sentar aqui nessa mesa para falar dessas coisas, o que eu tinha no meu coração era justamente isso: levar adiante algo que pode ser feito com menos de $1 e que pode transformar tudo. Eu estou falando, Ricardo, de regeneração de membros. Eu estou falando de energia livre. Eu estou falando, esse material que está aqui, pessoal, isso é uma receita bíblica de cobre queimado. É um caduceu. É algo absolutamente simples. Com essa tecnologia, eu posso acessar a realidade sutil. Eu posso rasgar o véu da realidade e drenar a energia direto da fonte. E para quem não sabe onde está a receita bíblica, Deus orientou a Moisés como fazer um caduceu para curar o povo. Em Números 21:8. Faça-te uma serpente de cobre ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo que tendo sido picado olhar para ela. E aí, pessoal, eu chego na mitologia grega e eu encontro o mesmo dispositivo. Ora, se eu tenho duas culturas diferentes, duas teologias, duas mitologias diferentes, ensinando a mesma receita do mesmo dispositivo, ora, isso não é mitologia, gente, isso é tecnologia. Só que na época não existia o nome ciência nem tecnologia. Como eu falei aqui, a gente vai ter, rapaz, muitos episódios aí pela frente pra gente destrinchar, Bernardo, porque o assunto é interessante. Em relação à conexão de culturas entre Egito, povo judeu, né, o povo hebreu e a Grécia, é algo também para mim que se torna assim um grande motivador de estudos, porque a Bíblia em momento nenhum ela refuta as demais culturas.
O paganismo citado na Bíblia, no Novo Testamento, enfim, com todas as mudanças de concílios e tudo que a gente passou de lá para cá, não apagou e não retirou essa ligação que existe entre as culturas grega, egípcia e a hebraica, né, do povo hebreu. E a gente depara hoje em dia, quando a gente vai se aprofundando nesses estudos, exatamente com fatos como o que você sintetizou aí, nessa tecnologia aqui. Eu quero que você explique para as pessoas um pouco mais como funciona, para que funciona. E a gente vem arrastando isso de lá para cá, a gente esbarra em Nikola Tesla, a gente esbarra em energia livre, a gente volta lá nas pirâmides. Você postou recentemente que a NASA conseguiu, a NASA, ou acho que um observatório chinês ou japonês, núcleos de plasma acima das pirâmides, né? Como você bem disse, tecnologia não está atrelada somente a equipamentos eletrônicos. Isso é a nossa tecnologia. A gente engatinha, né? Isso se engatinhar, talvez a gente esteja rastejando em questão de conhecimentos tecnológicos. Tecnologia é tudo que vem de novo para mudar um paradigma, correto? Essa é a definição de tecnologia. Então, você tem nada a ver com celular, com aparelho eletrônico. Quando o cara inventou a pá, aquilo era uma tecnologia. Certo? Certo. Deixa eu te fazer só um parênteses antes de responder essa pergunta, depois você até me recapitula ela pra mim. Pessoal, vamos fazer só um exercício aqui porque a gente pensa que a gente é avançado, né? Eu tô dirigindo meu carro conectado com um GPS que me indica quase que um oráculo, né? Pra me indicar o caminho. Imagina isso no tempo antigo. Você imagina você chegar com uma tecnologia dessa lá nas pitonisas de Delfos. A relação de magia, para elas, vai ser mantida. Então, vamos fazer um exercício aqui, pessoal, vamos pensar em tecnologia, porque a gente se acha avançado. A nossa civilização dá pra gente a impressão de que a gente é avançado. A gente tá vendo um homem ir no espaço, né? Pessoas fazendo passeios no espaço sideral. Isso parece muito avançado. Mas veja bem, pessoal, uma civilização que ainda não saiu da época das cavernas em termos de matriz energética, ela pode ser considerada avançada? Vou recapitular. Se uma civilização que ainda está no paradigma do fogo, se uma civilização que ainda usa o fogo para tocar suas máquinas, se uma civilização que existe, se movimenta e tira toda a sua energia do fogo, eu posso chamar essa civilização de avançada? Porque por mais que a nossa civilização pareça avançada, pessoal, a gente ainda está no fogo. É o fogo que movimenta o mundo. Então, existe um problema com a ciência. Eu costumo falar que a ciência morreu nesse sentido dela ter se entregado ao dogma. Mas eu não estou falando disso agora, não. Pessoal, vejam bem. Computadores na década de 70 tinham tamanho de casas. Olha o tamanho dos computadores hoje. Toda a estrutura de tecnologia humana evolui. A cada ano, a gente consegue monitorizar as coisas, a gente consegue melhorar as eficiências. Um refrigerador da década de 70 gastava X energia. Um refrigerador hoje gasta 4, 5 vezes menos energia que esse refrigerador. Por que todas as áreas do conhecimento avançam e a área energética não? Os carros de Freud, eles tinham praticamente a mesma eficiência energética do que os carros de hoje. Ou seja, eu pego um motor a combustão, eu coloco R$100 de combustível nesse motor, R$20 vira movimento, pessoal. O resto vira barulho, vira vibração, vira movimento. Então, existe um problema estrutural em relação à energia na nossa sociedade. Não é normal que todos os setores avancem, menos o setor energético. Isso não é normal, pessoal. Certamente, né, sem querer levar a coisa para o lado de coisas que não podem ser comprovadas, mas essa é a evidência de que tem algum problema em relação à nossa energia. Provavelmente para que a gente não acesse. Pessoal, qual que é o problema do disco voador? Não sei se você sabe, mas o governo americano já tem um exército de OVNIs preparados. Inclusive já tem até uma divisão especial desse exército. Isso chamada... é público. Isso é público. Eles chamam... Assim, eles não anunciaram que tem um exército de OVNIs. Eles não anunciaram que tem um exército de OVNIs. Mas na medida que você cria um batalhão especial de combatentes do espaço, você deduz que eles já têm um exército de OVNIs. Então, por que a gente não conhece esse exército de OVNIs americanos? Porque se eles abrirem a tecnologia de antigravidade, tem que abrir a tecnologia de energia livre, Ricardo. Não existe
antigravidade sem energia livre. E não pode ter antigravidade porque a energia é a forma de manter o controle. Se eu perder, se eu abrir a energia livre para a humanidade, eu perco o controle sobre as pessoas. As pessoas vão... pessoal, os boletos, as contas, é a forma que o mundo tem de manter a gente anestesiado, sem que a gente possa perceber o que está aos interesses do sistema. Então vamos lá. Nessa temática toda que a gente já vê até aqui, já tem bastante informação. Na questão das pirâmides, tanto do que está abaixo quanto o que a gente vê, a gente consegue perceber quando a gente chega nesses estudos que muito possivelmente as pirâmides foram construídas com utilização de algum elemento antigravidade. Certamente. Certo? Isso daí, até hoje, como ninguém conseguiu comprovar como que aquilo tudo se formou, né? A Bíblia não fala nada sobre construção de pirâmide. Então, assim, quem tá ali estudando e a gente que vai captando esses estudos, a gente começa a, obviamente, linkar. E vem mais um link, questão de que você falou que não tem como falar de tecnologia antigravidade sem falar de energia livre, ao que a gente tem de Nikola Tesla, que puxa na questão da tecnologia do caduceu que você fabrica tanto quanto do caduceu antigo, que utiliza energia livre, correto? Exatamente. Então explica pra gente um pouco o que seria essa energia livre, como que ela circula no nosso ambiente, como ela age, o que acontece? O que a gente chama de realidade pode ser medido por um negócio chamado espectro eletromagnético. É uma régua, pessoal. Essa régua é o que a ciência conhece por realidade. Nessa régua estão todas as ondas conhecidas, desde das menores ondas, que são as ondas maiores, até as maiores, as ondas mais altas, que são as ondas que têm maior frequência. Esse espectro de realidade, ele não é a totalidade da realidade. Existem mais espectros que estão fora do que o olhar da ciência pode ver. Isso é o que a gente chamaria de metafísica. Então vejam bem, existe a realidade que a ciência vê e existe a realidade que a ciência não vê. Dentro da realidade que a ciência vê, ou seja, dentro do espectro eletromagnético, a faixa que o corpo humano pode perceber é ínfima. Pessoal, dentro da parte da realidade que é conhecida, o ser humano ele consegue perceber 0,003, ou seja, os seus sentidos são vendas. Os seus sentidos não são ferramentas de você perceber a realidade. Os seus sentidos são ferramentas de você não perceber a realidade. Porque o que você vê é nada em relação ao que existe. O que você escuta, o que você cheira. Pessoal, cores são frequências. Cores são frequências. Então, o espectro eletromagnético, ele tem todas as ondas conhecidas, todas as ondas de frequências conhecidas. A luz visível, as frequências de luz visível, elas estão entre 600 nanômetros e 800 ou 900, talvez. Então, todas as cores do arco-íris, elas são uma linha dentro do espectro eletromagnético. A gente é cego para a realidade. Existe um nível da realidade que passa despercebido da gente, Ricardo. Existe um nível da realidade que os animais estão conectados. Eu postei sobre isso hoje. Como é que os elefantes sabem que vai ter o terremoto antes de ter? Gente, quem que é da roça, gente? Como é que o gado sabe que vai chover, gente? Sobe o morro. Pelo amor de Deus. Jovem cético, sai da cidade, jovem cético. Sai do apartamento e vai pra roça, jovem cético. Como é que a galinha bota um ovo de cálcio sendo que ela só comeu aveia? A transmutação biológica... Gente, transmutação biológica de baixa energia foi descoberta no século XIX. Apartaram a galinha da alimentação normal, deram pra galinha só aveia, pra ver se ela ia parar de botar ovo. A galinha não para de botar ovo, pessoal. De onde que sai o cálcio de onde que sai o cálcio do ovo? Se a galinha não tá comendo cálcio. Cara, sensacional. Essa questão do espectro visível, né? Isso. Espectro de luz visível. Isso. Quando eu me deparei com isso daí, cara, nossa, Aí se você que tá do outro lado aí não entende a respeito, for procurar saber, e depois que você saber, você não se interessar em entender mais, você tá errado. Ô, Ricardo, tá errado. Então... A gente vive uma ilusão muito, assim, é uma vírgula. Se a gente pode falar, ou a gente vive pouca realidade, ou a gente vive muita ilusão. Sim. Né? Ou é um pouco da realidade que nos é permitido, ou a gente realmente está aqui para não perceber as outras coisas. Sim. Quando a gente fala de
3D, 4D, 5D, isso daí não é só nome de página igual a sua, igual tem outras na rede social. Isso não é conspiracionismo. Isso é um entendimento científico de que a gente vive em um plano e que dentro deste plano se emana outros planos. É uma caixa dentro de outra caixa, dentro de outra caixa. Só que a gente tá num dos mais densos, né? Porque se a 3D é densa, a 2D e a 1D ainda é mais densa. Mas a gente tá exatamente... no início, né, no embrião da jornada. E aí a gente já entra na questão da espiritualidade. Você falou de campo eletromagnético, a gente troca muita ideia, sempre falo muito com você quando você posta sobre isso, né, sobre o campo toroidal, sobre o que o nosso corpo emana além do que a gente consegue ver. É perceptível para quem está do outro lado que nós somos contaminados pela energia do próximo, certo? Se você chega aqui com muita alegria, eu vou me alegrar. Eu posso não estar num dia bom, mas você chegou com uma energia elevada e me contagiou. Ao contrário também acontece. Isso tem relação com o nosso campo de energia eletromagnética, certo? Certo. Ô, Ricardo, então assim, até para completar a outra resposta, pessoal, isso é muito interessante. Eu faço, tem uma prece que eu faço diariamente que é pedir para ver. É pedir Deus para ter capacidade de enxergar o invisível. Porque tem tudo que a gente... Ricardo, tudo que a gente precisa está na frente do nosso nariz, Ricardo. Todas as respostas do universo, Ricardo, tá ao alcance das nossas mãos. Então, pessoal, essa história de realidade sutil, essa história de perceber a multidimensionalidade da vida tem a ver com a acessar esse plano da realidade que Hélio Couto chamava de vácuo quântico, essa matriz divina que dá substância a todas as outras coisas. Na teoria dos elementos, água, fogo, terra e ar, existe um quinto elemento, uma quinta essência. Esse quinto elemento ele é diferente porque ele não é um elemento comum, ele é um elemento que ele dá substância e ele dá o plano de existência dos outros elementos. É a substancialidade. A quinta essência, pessoal, é o que dá substancialidade para a matéria. Então, o que eu estou tentando, o que eu estou assim, esforçando a minha cognição para trazer para vocês? Dentro da nossa vida ordinária, dentro da nossa vidinha mundana e banal, existe uma percepção, existe uma consciência, existe um lugar, existe uma habilidade, existe uma expressão e uma ferramenta chamada realidade sutil. Isso é um lugar, isso é um plano de existência e é também uma parte do nosso corpo. Visto que, além da matéria, o nosso corpo ele é essa própria realidade sutil. Então, Ricardo, entender dessa realidade sutil é entender a gente mesmo. Quando você estuda a realidade sutil, quando você estuda ressonância, quando você estuda o balanceamento, quando você estuda as propriedades desse mar de energia chamado quintessência, chamado vácuo quântico, você estuda as suas propriedades. E a coisa toma um contorno místico, a coisa toma um contorno divino, quando você percebe que as regras que mantêm o funcionamento do universo, as regras que mantêm a relação entre as coisas são as mesmas regras que mantêm a sua relação com o mundo. Então, a partir do momento que você percebe que existe algo além dos sentidos, a partir do momento que você percebe que existe algo que está além do que sua visão pode enxergar, você toca essa coisa. Então, para a primeira interação que a gente tem com esse nível de realidade, a gente usa a nossa consciência para que a gente possa esforçar nossa cognição para enxergar. E isso, pessoal, é assim: bateu, a porta abriu. Pediu, a fruta caiu. Porque quando a gente olha, a atenção flui. Quando a gente coloca a nossa atenção, a energia flui para aquele lugar e o mundo calma. Gente, nós estamos no trânsito. Você olha para a nuca de uma pessoa e a pessoa vira e olha no fundo dos seus olhos. Ricardo, isso acontece todos os dias. Estamos conectados muito mais do que a gente imagina, né, cara? E o fato da gente julgar, quando acontece um fenômeno mágico, pessoal, desse nível de realidade, quando acontece alguma
algum evento que tá nesse nível de realidade, normalmente a gente joga isso no saco das coincidências. Olha que interessante. O torpor humano, ele é tamanho que a gente tá acostumado a olhar pra magia na vida e chamar ela de mentira. Porque quando você usa a palavra coincidência para definir um evento mágico, você tá zerando esse evento e você tá jogando ele no saco das coisas que são irreais. Então, pessoal, a primeira dica que eu dei lá na minha página para quem tem algum interesse de tentar tocar nesse nível de realidade é pedir, é olhar e ter essa vontade. É a intenção que você tem. Quando você tem a intenção, o véu de Maia cai na sua frente. Existe um paralelo muito íntimo aí com o que a Bíblia diz, cara. Qualquer pessoa que tiver o mínimo de entendimento sobre Bíblia e ouvir o que você está falando aqui, existe um paralelo muito íntimo sobre o pedir, sobre o que a gente pede em oração, né? Sobre o que nos é oferecido, sobre o que Jesus falou, que operaríamos sinais maiores que os dele. Ele não quis dizer aquilo ali à toa, ele não falou aquilo ali à toa. Vós sois deuses. Vós sois deuses. O que a gente tem isso de quer força dizer? nesse sentido, né? Quando aí a gente volta um pouco no assunto de Matrix, vamos tocar nesse assunto aqui bem rápido pra gente prosseguir, porque o nosso cara é muito papo, mas você me despertou aqui uma curiosidade pra gente falar. Sobre o que nós temos de dispositivos dentro do nosso próprio corpo, por exemplo, a pineal. Como que a gente ativa, como que a gente consegue realmente alcançar esses planos que você falou aí e experienciar isso, entendendo melhor como funciona o nosso cérebro, nossa glândula pineal, que ela é a representação do olho de Horus, né? Que a gente vem do Egito também, né? Da tradição egípcia e tudo mais, para que a gente consiga sair desse 0,003, subir um pouquinho mais o nível de percepção. Pelo menos 1%? Pelo menos 1%. Já é muito, com toda certeza, né? 100 vezes mais. 100 vezes mais. Se a gente subir aí esse 0,01 a mais aí pra gente alcançar esse nível de percepção. E que a gente hoje acaba sendo submetido a um desgaste muito grande, né? 1000 vezes mais. E é bom que a gente tá falando com quem conhece, né? O cara na matemática que é bruto. Como que a gente realmente consegue, talvez, se programar melhor, porque a gente já nasce programado, né? A gente sai do útero da nossa mãe já sendo programado para viver essa vida, com uma projeção aí de 70 anos, onde a gente foi criado para viver muito mais. E aqui é para ser conspiracionista mesmo, porque aí é a nossa praia, né? Mas não é só conspiração, né, cara? Não é. Quem há de ter ouvidos, ouça. E a gente vem sendo programado e chega num momento da nossa vida, igual a gente chegou, que alguns vão perceber e falar, eu não quero mais viver nessa programação. Para onde ir para eu me reprogramar? O que você tem para falar aí pro público e para mim também, né, nesse caminho que você já percorreu, para que a gente consiga realmente, cara, desbloquear mais isso, desbloquear mais essas percepções, sabe? Sair desses sentidos que a gente tem aqui somente. Ô, Cardão, isso é muito fácil, é só comprar o curso de Humanidade 5D. Muito bom. Então compre o curso de Humanidade 5D. Ô, gente, mentira, gente. Não precisa de curso nenhum, não. Claro que eu vou adorar vender o quanto vocês precisarem, mas olha só. Ricardo, querer. Existe uma mágica na intenção. Olha só, quando a gente trabalha com esses dispositivos, inclusive, pessoal, além da consciência, a segunda forma da gente acessar esse nível de realidade, por isso que isso é interessante. Esse material aqui, ele é uma interface para a realidade sutil. Aqui eu consigo sugar os campos e direcionar ele para a ponta. Então, eu consigo... Qual foi a pergunta? Estamos falando aqui de formas da gente conseguir transcender. Sim, do curso, esse que eu plano. falei do curso. Então, assim, pessoal, esses dispositivos, pessoal, nessa área, nessa tecnologia aqui, a intenção, ela coordena tudo. Qualquer coisa que eu vá fazer aqui, eu tenho que usar a minha intenção desde a hora que eu estiver produzindo. Pessoal, se eu fizer isso aqui com intenção ruim, isso vira uma arma, ao invés de virar um dispositivo de cura. Então, o que vai guiar a sua experiência por essa realidade sutil é só a sua intenção. Não tem curso, não tem guru, não tem livro. Você pode ser um matuto no meio do mato, sem contato com a internet, que você pode se iluminar, você pode enxergar o invisível a partir da sua intenção. Então, pessoal, queira
queira, peça. Existem duas formas, existem dois níveis. O ser humano ele tem dois núcleos. Você pode querer com a mente, falando, ou você pode querer com suas vísceras, com seu campo, com seu coração. O sentimento, ele está relacionado à manifestação de realidades. Então, quando você for usar a sua intenção para qualquer objetivo que seja, você tem que sair do nível, do núcleo do pensamento, que é real, que existe, mas que está desconectado do poder. O que é o poder, pessoal? O poder é a intenção da força do campo e da emoção. Quando eu falo de intenção, eu estou falando de emoção. Quando eu vou manifestar alguma coisa, eu tenho que evocar o sentido daquilo. E isso traz pra gente sinestesia. Quando eu evoco a emoção, eu lembro do cheiro, eu sinto a temperatura do local. Quando você evocou a sua intenção e isso gerou sinestesia, parabéns, você chegou no nível de criação. Outro detalhe também que acontece muito, que é muito comum, é calafrio, é arrepio. Esse arrepio que não é de medo, que não é de frio, é o arrepio do despertar, é o arrepio da espiritualidade, é o arrepio da conexão. O que é esse arrepio? É a sua Kundalini dentro do osso sacro, dando pinote lá dentro e emanando pulsos de energia, né? Por isso que quando a gente vai fazer uma manifestação, é muito comum a gente estar ali fazendo manifestação. Quando você consegue chegar nesse ponto de intenção, de emoção, você se arrepia justamente por causa disso. O arrepio normalmente é o ponto crítico. A gente está caminhando aqui para uma parte do assunto também muito interessante, mas antes da gente caminhar para isso aí, vou te fazer uma pergunta a respeito. Sobre as tecnologias que você produz, primeira coisa, antes de falar da tecnologia, a intenção é fé. Para quem sabe ler um pinga-letra, você acabou de falar que é sobre fé. Perfeito. É sobre acreditar, né? É sobre acreditar em si mesmo e é sobre acreditar naquilo que o ser que nos criou colocou em nós. É o potencial, né? É o potencial em si. E, cara, a gente tá aqui falando de assuntos hiperconexos, falando de ciência e espiritualidade, que é algo que transcende muitas vezes a capacidade da outra pessoa do outro lado entender. E quando a gente fala de ciência, a gente fala de comprovação, né? O que você, além do caduceu, você trouxe um outro elemento aí. E o que seria isso? Isso é o que a gente chama de plasma, né? Além da consciência, que é a primeira ferramenta que a gente tem para acessar esse nível da realidade, e dos materiais que vão interagir com essa realidade para drenar energia, eu consigo produzir um terceiro nível, pessoal. Esse aqui é o nível 1 e esse aqui é o nível 2. Isso aqui, pessoal, na minha opinião, quando eu vou nos meus cursos, eu explico que isso aqui ele vem diretamente da iconografia do pó mágico do mago. Um cientista chamado Mehran Tavakoli Keshe fundou a Fundação Keshe, que é uma fundação para viagens espaciais. Ele descobriu, ou na verdade ele redescobriu os supercondutores da temperatura ambiente, e ele fez o óbvio que qualquer cientista vai fazer. Vai usar essa tecnologia ao máximo. Então, Ricardo, o máximo que a gente pode fazer com essa tecnologia a princípio, né, antigravidade e energia livre. Esse é a intenção, o intento da Fundação Keshe em divulgar esses trabalhos. Outro cientista, talvez mais impactante ainda que o Keshe, é o David Hudson, que ele gerou pra gente, ele trouxe pra gente a história do Ormus. Então vejam bem, a gente chegou num ponto da humanidade que eu creio que seja a revelação, o ponto de transformação, a virada para a Terra Prometida, e aí ressurgem tecnologias antigas, tecnologias do tempo Atlântico, tecnologias que fizeram antigravidade e energia livre nos tempos antigos. Por que eu tô falando com essa propriedade? Porque se eu for falar, se a gente trouxer o consenso da ciência aqui, ninguém sabe que isso existe. Eles vão até duvidar disso. Mas na leitura do Prêmio Nobel de 2003, quando eu fui fazer uma palestra para apresentar essa tecnologia para uma entidade de pesquisa, ao invés de atender o meu público normal, é o jovem místico, o espiritualista, né, que fala a minha língua. Então, eu fiz um trabalho todo voltado para a ciência, com tudo de artigo que a gente podia encontrar. A leitura da palestra do Prêmio Nobel de 2003 é sobre um material especial chamado supercondutores de tipo 2. Pessoal, isso aí. Quando eu pego o material do Keshe, que eu vou ver o que é o supercondutor de tipo 2, é exatamente o mesmo desenho, é praticamente a mesma coisa. Então, Ricardo,
tem uma grande chance, eu pelo menos acredito, que os supercondutores, a temperatura ambiente que estão descritos na leitura do Prêmio Nobel de 2003, são exatamente esses materiais que também estão descritos na Bíblia, pessoal. E é muito complexo produzir um supercondutor? Tão complexo quanto um povo que andava para o deserto sem rigor nenhuma, sem tecnologia nenhuma, podia produzir. Então qualquer pessoa pode fazer um supercondutor ou algo parecido, é isso que você quer dizer? Ô Ricardo, a tecnologia mais avançada da humanidade, ela pode ser produzida com lixo. Veja bem, esse material aqui, pessoal, ele tá difícil da gente encontrar porque o cobre hoje, ele é todo flexível. O cobre rígido hoje é difícil. É normal a gente encontrar ele fio de telefone. E aí, é um fio descartável. O fio de telefone, pessoal, é um fio descartável. É comum a gente passar em poste. Aqui em Belo Horizonte, eu passo no poste, eu vejo metros do fio enrolado no próprio poste. Não sei porquê, ou então jogado no chão. Teve um dia, pessoal, que eu vi um pedaço de fio desse jogado no chão e ele tinha exatamente a forma da serpente. Ô, Renato, você corta um fio de cobre, cai no chão, pronto, Renato. Não tem condição, não. Ele já tem esse formato, ele já fica sempre... Eu olhei para aquilo assim e falei, gente, se é humanidade... Por isso que eu criei a página, velho. Eu preciso que as pessoas testem isso. Compreendam. Você tá entendendo? Isso, né? Porque falar é muito maravilhoso. Um podcast, tecnologia da Terra Prometida, e aí? Então, Fala na sua casa, pega o cobre e bota fogo. Tira a dor da sua tia, tira a dor da sua avó, passa isso no quem tá sofrendo. Você já falou aí de tecnologia da Terra Prometida, cara. O porquê que você carrega com esse nome? Tecnologia da Terra Prometida. Porque eu não tenho nome melhor. Porque é impactante. Porque todo mundo para escutar quando alguém fala isso. Entendeu? E não tem outra coisa. Gente, não tem outra coisa. Eu pego lixo no meio da rua e faço com esse lixo o que... Gente, estão disputando. Ricardo, esse material, ele é a disputa do Prêmio Nobel de Física. Gente, vocês precisam de ver... Vou até escolher um termo melhor aqui. Vocês precisam de ver como está desprezível a corrida científica para descobrir esse material. Os cientistas estão inventando números. Procure aí. KL99. Há um ano atrás, houve um furdunço danado na comunidade científica porque chineses publicaram um vídeo de supercondutores de temperatura ambiente. E você sabe o que foi? Eu acho que eu até trouxe aqui para a gente fazer. Eu não sei se a gente vai conseguir pegar. Mas o que é um supercondutor? Um supercondutor, a princípio, ele pode ser provado se ele repelir o ímã. Não existe... existe um magnetismo especial que é a propriedade de repelir campos magnéticos. Pessoal, os campos, eles atravessam. Quando eu encosto na parede, o meu corpo sutil está lá do outro lado da sala. Então não tem nada que contenha os campos. Quando a gente entra dentro do ônibus, tá todo mundo dentro de todo mundo. Campo, Não adianta você ficar preocupado que fecharam a janela, você não está respirando. É muito pior. Então, essa energia, ela não tem Qual que foi essa pergunta? Eu acabei... A gente estava falando sobre a tecnologia da Terra Prometida e você já emplacou aí a questão dessas tecnologias e a expansão do nosso campo e tal. Pode ficar à vontade aí. Eu tô aqui tendo um brainstorm, cara, com as suas explicações. Isso aqui não tem limite, Ricardo. Isso aqui não tem limite. O eletromagnetismo, ele atravessa as coisas, né? Então... essa energia, que o lugar que eu vou colocar ela vai fazer essa passagem da mesma forma. Então, eu tenho na minha mão algo acessível, algo que hoje pode ser... Quando eu vou para um supercondutor, eu não posso produzir supercondutor em larga escala por causa do zero absoluto. Eu já tenho supercondutor, fica lá flutuando, saindo fumacinha e flutuando. Quando ele volta para a temperatura normal, ele cai. Então, eu tenho a possibilidade de fazer supercondutores com lixo. O David Woodson, ele fala que esses materiais, eles têm a propriedade de supercondutividade, que precisa ainda esclarecer se são supercondutores ou não. O Cash, ele tem 20 anos de diferença, né? O David Woodson está lá antes da década de 90, o Cash é mais recente. Então, o Cash, com nossa tecnologia, já afirma que são supercondutores, né? Ele já afirma que já dá para fazer antigravidade, já dá para fazer energia livre. Inclusive, pessoal, a gente já tem vários testes nesse sentido. Eu tenho anos que eu
trabalho nesse sentido. Eu não trabalho mais com energia livre porque a saúde é muito mais extraordinária. Na energia, eu consigo hoje, com as máquinas dessa tecnologia, eu consigo economizar de 15% a 30% em qualquer conta de luz. Você chegou a comentar comigo isso também. E aí, assim, pode ser uma conta de luz cara, vai ser a mesma economia, mas não é uma economia que varia. Às vezes dá 30%, às vezes dá 20%, então é difícil para criar um produto. Isso é um equipamento só que faz isso? É, um equipamento só que faz isso. Quando eu vou para as outras áreas, mano, a agricultura, Renata, é extraordinária. As frutas ficam desse tamanho, laranja desse tamanho, sabe? A coisa assim, extraordinária. A produção aumenta 30%, 40%. Os bichos crescem mais rápido, produzem mais. Na área de cosméticos, Ricardão. Cara, botou no cabelo melhorou, botou na pele, melhorou, botou na unha e parou de quebrar. E assim, eu falo aqui, pessoal, parece que eu saí do nada, né? Quem é esse cara? De onde que ele saiu com esse tanto de coisa? Procurem lá no Facebook, tem uma comunidade chamada Terapeuta Brasil, alguma coisa assim, compartilhando conhecimento. Vocês vão ver lá de tudo, vocês vão ver lá proteção climática, um senhorzinho matuto lá protegendo a casa dele contra vendaval a partir de tecnologia, de frequência. Vocês vão ver cura de feridas incuráveis, dentre outras coisas que nem convém falar aqui, né? Para não ficar dentro do mesmo campo de estudo. Tudo dentro do mesmo campo de estudo, com detalhe. Sem artigo, sem ciência, sem cientista. Eu, você, fulano de tal, um senhor de não sei de onde. Gente, pessoas comuns, civis, produzindo supercondutores a temperatura ambiente dentro de casa. Conhecimento primitivo. Conhecimento primitivo. Do passado e do futuro ao mesmo tempo. Cara, olha só. Poxa, cara, tá sensacional realmente estar com você aqui na mesa hoje. A cabeça tá fluindo assim, eu vou lá no passado, venho aqui no que tá acontecendo e tal. Essa ligação de Caduceu, a gente volta um pouquinho lá no Egito, a gente vai pro Caibalion, a gente fala de Hermes Trismegisto, a gente fala de alquimia, cosméticos e tudo quanto mais. Eram atividades de tecnologia daquela época, que você tá aqui explicando de uma forma espetacular. Dos tempos atuais, correto? Ou tô enganado nessa relação? Você tá, assim, completamente certo. E o objetivo aqui, pessoal, é justamente indagar vocês no sentido de trazer a força de curiosidade, né? De investigação. Isso é muito simples. Gente, isso é muito simples para não produzir. Convenhamos. Se tem alguém falando que isso faz de tudo isso que faz... Qual que é o problema de pagar para ver? Então, eu trago isso muito para quem eu discuto isso no nível da ciência. O pessoal joga muito para ciência. Isso não tem comprovabilidade, isso é coisa de pseudociência. Ok, pega e faz. Testa. Porque uma coisa é o consenso científico aceitar isso. Isso vai acontecer daqui 10 anos? Daqui 50 anos? Agora, outra coisa é você pegar na sua casa e fazer ciência dentro da sua casa e estar um pouco alheio, não é alheio, mas é um pouco autônomo ao que entregam pra gente como ciência. Uhum. Gente, fala a verdade, tem muito mais do que estão entregando pra gente, não é possível. Não, você falou que a ciência morreu. Bom, a ciência atual, a ciência que nos entregue via sistema, ela se tornou obsoleta, né? A ciência, ela evolui conforme ela testa. Sim. Como você acabou de falar. A ciência hoje pode afirmar uma coisa e amanhã ela pode afirmar outra completamente diferente, porque é parte da ciência. Não, e isso é ser ciência, isso. Né? A ciência é que ela se prende num conceito e ela não sai dele, ela não evolui. Ô, Ricardo, assim, que bom que você chegou o assunto pra esse lado. Ô, gente, assim, vocês me perdoem a franqueza, mas a ciência morreu. Você sabe por que a ciência morreu, o Ricardo? Porque a ciência, ela é construída em cima... A pedra angular da ciência é o método científico. O método científico, ele é construído sobre a negação. O método, para que eu realize o método científico, eu tenho que negar o que foi posto para que eu possa sujeitá-lo a uma análise. Quando eu pego uma ciência e torno a ciência uma verdade universal que não pode ser negada, meu Deus, não é possível que é só eu que estou vendo isso. Gente, deixa eu respirar aqui. Você está entendendo? Porque assim, se eu pego uma verdade absoluta, que é coisa do dogma, que é coisa de religião. Falou dogma, pessoal, é religião. Então, se eu pego uma verdade absoluta, que é coisa do dogma, e boto ela dentro da ciência, o que eu fiz com o método científico? Acabei com ele. Então, assim, eu vi esse fenômeno de negacionismo com muito interesse e achando muito engraçado, porque, para mim, se eu fosse um cientista e falasse assim...
acusasse alguém de estar negando alguma coisa, eu estaria necessariamente defendendo uma verdade absoluta. Então todo mundo que acusa alguém de negar está defendendo uma verdade absoluta, que é por a algum morte interesse. E aí há algum interesse, sempre há algum interesse. Eu acho que a massa, o Ricardo, ela vai sendo conduzida, entendeu? Então, quando eu vejo meu hater nesse sentido, eu não acho que ele tá com interesse, eu acho que ele tá simplesmente exprimindo aquilo que foi entregue para ele. Você entendeu? Mas existem muito mais coisas. Essa questão é muito interessante porque a gente vê os cientistas hoje. Como é que funciona? Você sabe que tem uma epidemia de médicos... Vou colocar de outra forma. Existe uma epidemia de ateísmo nas faculdades de medicina. Não que exista uma matéria para fazer as pessoas ateus. Mas quando você chega lá na faculdade de medicina, o cara que é a Bíblia ambulante, o cara que é referência, uma estátua ambulante, alguém que tem a autoridade do conhecimento, ele se declara na frente de todos como ateu. E a gente, como somos seres de repetição, como a gente escolhe pelo trauma, pela dor e não pela razão, a gente adota a opinião da pessoa que é a nossa referência. E isso não é só na medicina, na engenharia. A gente está criando, a nossa sociedade está com a epidemia de ateísmo por causa da ciência materialista, que fez uma diferença muito grande lá atrás, na época do obscurantismo, na época na época que a religião estava coordenando o que deveria ser descoberto. O renascimento e a ciência materialista foi a salvação e a redenção da humanidade. 600 anos depois, 400 anos depois, essa ciência lá de trás que salvou a gente, hoje ela está nos enforcando, está colocando uma faca no pescoço da humanidade. Ricardo, os experimentos de Masaru Emoto são os experimentos mais reproduzidos da história da humanidade, Ricardo. A ciência nega, dá vontade de chorar, bicho. O cientista nega, fala que é irreal, fala que tem que pesquisar, fala que não é nada a ver, e ele não fala isso porque ele pesquisou, ele fala isso porque ele leu. Ricardo, toda escola vai na internet, é o experimento mais reproduzido da história da humanidade, experimento de memória da água. E a ciência, pessoal, não existe um cientista... É o conteúdo que você fez agora recente, não existe. Olha, o experimento mais importante da história da humanidade, o experimento mais reproduzido da história da humanidade, o experimento que vai mostrar pra gente o poder da nossa intenção em relação à matéria, o poder do espírito sobre a matéria. Esse experimento ele não está sendo pesquisado em universidade nenhuma, porque o cientista que pegar isso para pesquisar, instantaneamente ele vai sair do clube do cientista. Eles não aceitam a ciência da alma, eles não aceitam a ciência do espírito. Tudo que for além do materialismo não tem vida dentro da academia. E é por isso, Ricardo, que a gente está aqui nesse podcast chamando as pessoas para fazer ciência, porque se depender dos engravatados, do pessoal do jaleco, não vai vir. A gente vai ficar mais 50 anos ainda esperando. Então, pessoal, essa virada é nossa. Essa é a hora da gente pegar com as nossas mãos e trazer para a ciência o que eles estão ignorando. É um convite a dar atenção ao que merece atenção. Porque quando a gente está falando de coisas aqui espirituais e científicas dentro de um campo onde poucas pessoas hoje em dia falam, exatamente porque tem pessoas que colocam descrédito. Só que quem já percebeu, como a gente falou aqui no início, quem já despertou, sabe que esse descrédito é proposital. É proposital porque há um interesse de que as massas se mantenham sem entender e sem compreender essas coisas, né? Você falou um monte de termo científico aqui, eu como nerd que sou, né, prestei bastante atenção para absorver o seu conhecimento. Quem está do outro lado aí também acredito que vai fazer a mesma coisa, está fazendo a mesma coisa. E quando você pega tudo isso, beleza, tive um brainstorm aqui, meu cérebro vai assimilar. Quando a gente chega na singularidade dessa ideia, a gente compreende que a nossa conexão com Deus, nossa conexão com esse ser supremo, superior, que nos criou, que está num campo diferente do nosso, que está num campo cada vez mais sutil, né? Dimensões acima de dimensões, Deus ele se manifesta aqui embaixo em nós, no campo denso, mas ele está num corpo sutil. Ele é um corpo sutil, nós somos parte dele. Estamos aqui só de passagem. Estamos aqui para aprender, estamos aqui para evoluir. E o caminho é esse. O caminho é entender o que a ciência do estudo humano, que é a evolução mental e espiritual, nos proporciona, com a nossa própria identidade, a nossa própria experiência, né? A gente falou que muito de
jovem místico, jovem cético, de magia, disso, daquilo. E aí eu também deixo mais uma pergunta para quem tá assistindo. O milagre é o quê? Magia ou qual é a outra explicação? Né? Magia, essas palavras se tornaram muito descartáveis na sociedade. E até negativa, né? Negativo. Outra coisa, né, que é um outro assunto que vem... Cara, esse assunto que a gente tá aqui puxa muitas outras coisas. Por isso que eu quero que você esteja comigo aqui em mais episódios pra gente falar de mais assuntos relacionados a este. Os guardiões dessas informações até aqui. Os maçons. Quem foram os guardiões? A gente tem tanto preconceito com tudo que remete a um tempo anterior ao tempo de Cristo. A sociedade, ela rejeita isso, né? O que vem antes de Cristo não importa muito não, porque isso e aquilo, porque foi moldado a pensar dessa forma. Mas o que poucos entendem é que Cristo veio para sintetizar os conhecimentos que vieram antes dele. Ele sintetizou nele, né? E sintetizou nele também aquele que é o comportamento que nos é proposto para que a gente alcance aquele nível de evolução. Então ele sintetizou passado, presente e futuro em um único ser e nos trouxe até aqui. E aí, os guardiões disso tudo, os guardiões dessas informações, eu procuro estudar muito sobre maçonaria, Rosa Cruzes e tudo mais, mas eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, porque quem tá do outro lado entende isso também como algo sempre muito negativo, isso e aquilo, né? E qual é a correlação que a gente tem dentro desse contexto aí? Então antes de falar sobre a história, né, dos guardiões dos segredos de antigravidade, até porque... Gente, vocês já viram que maçom é pedreiro? Qual que é a relação de pedreiro e espiritualidade? Vocês já pararam para pensar isso? É justamente a antigravidade, um fator, uma tecnologia de construção e de iluminação ao mesmo tempo. Mas é interessante, a maçonaria está com um nome muito ruim hoje na bolha, principalmente. O jovem místico deve achar que a maçonaria é coisa ruim. E eu, pessoal... acredito, a minha impressão, o meu conhecimento da maçonaria é que a maçonaria é uma coisa absolutamente sagrada. E eu adoro tudo que tem a ver com isso, essa realidade oculta. Gente, jovem místico, o tema do jovem místico é maçonaria, o que é tratado, os segredos guardados. Gente, você sabe qual que são os segredos guardados pela maçonaria? A vida do jovem místico. Essa visão mística do mundo, essa visão mística de que não existe coincidência, essa expressão essa expressão de espiritualidade é justamente o segredo que eles estão guardando esse tempo todo. E aí, pessoal, essa história de negativo, qualquer pessoa que lê um pouquinho sobre a história vai perceber que no século XIX, século XVIII, século XVII, sociedade secreta era igual grupo de WhatsApp. Para o homem rico, né, branco, normalmente, o cara tinha às vezes 5, 6, 7 sociedades secretas. E às vezes tava quase todo mundo nas mesmas. Tem sociedades que a gente nem sabe que existe. Então, assim, provavelmente as sociedades secretas que comandam, né, que são donas de tudo, provavelmente saíram da maçonaria, que era uma das principais, que era o início, era a porta de entrada para as outras. Então, provavelmente tem uma relação da criação, né, a partir da maçonaria. Mas a egrégora da maçonaria é algo de extrema elevação, porque ela traz pra gente esse mistério dessa multidimensionalidade humana que tá oculta e no sentido de preservação. Pessoal, hoje a gente tem raiva da maçonaria, das sociedades secretas, porque tá guardando a cereja do bolo. Ora bolas, a espiritualidade é a cereja do bolo da vida, gente. E porque a religião moderna coloca isso como uma questão de oposição ao que é instalado na mente, né? Sim, sim. Tanto é que você observa que tem as grandes religiões para as massas e para os eleitos, para os buscadores, tem sempre os místicos. O cristianismo tem a gnose, o islamismo tem o sufismo e o judaísmo tem a cabala. Então, pessoal, esse misticismo, tá tudo... Maçonaria, Rosa Cruz... Cabala, hermetismo, tá tudo dentro de um arcabouço. Jean Valjean não tá não, viu? Porque esse negócio de planeta prisão tá fora, viu, pessoal? Mas existe uma autoridade
na maçonaria de guardar esse segredo. Pessoal, porque se hoje o jovem místico tá aí doido para descobrir o oculto, antigamente era para preservar. Antigamente era um conhecimento que dava fogueira, é um conhecimento que mandava para fogueira. Então, na época, lá nos primórdios, a maçonaria e as sociedades secretas fizeram um favor imenso para a humanidade, que era manter a realidade, manter a história, manter as tradições desde a Atlântida até hoje. Então, essa história de construção, essa história de construção e espiritualidade remete ao Egito, porque o mesmo pozinho mágico da iconografia do mago que gera antigravidade, e a gente já tem um experimento sobre isso, reproduzido de acordo com o livro do Lawrence Gardner, é o mesmo pozinho que tira a Kundalini do armário e guarda o ego lá dentro. Pessoal, o que seria a mitológica pedra filosofal? Seria um pó de ouro branco, né, conforme receita bíblica, né, porque também está na Bíblia. Vê lá o que Moisés mandou Arão fazer com o bezerro de ouro. A teologia vai falar que é punição. Funde o bezerro em pó. Funde em pó. Fundir é líquido. Moisés mandou Arão fundir o bezerro em pó, aspergir o pó na água e dar para o povo beber. Quando a gente vai para a explicação disso, é um castigo pro povo que pecou. Gente, ninguém toma ouro de castigo, não. A gente toma ouro para que o ouro tire o nosso campo do armário, para que o ouro expanda a nossa realidade sutil, e aí a nossa mediunidade vai aflorar. A gente vai começar a ver o invisível, a gente vai começar a perceber aquilo que tá passando. Essa história, Ricardo, da gente fazer força, de intencionar para enxergar a realidade, para perceber os mistérios da vida, existe um suplemento para isso, que é a pedra filosofal. Pessoal, eu me olho no espelho às vezes falando sobre a descoberta da pedra filosofal, e às vezes eu tenho que reconectar de onde que eu tirei isso, para não me sentir estranho ou sei lá, envergonhado de estar falando algum absurdo. A pessoa mais cética e mais materialista do mundo patenteou um produto que ele descobriu sem querer na propriedade dele. Esse cara é o David Hudson. A patente dele é sobre os materiais rearranjados orbitalmente, ou seja, ele descobriu supercondutores na propriedade dele. Por coincidência. De forma bruta. Não, para resumir a história, lá em Phoenix, no Arizona, tinha um solo preto, muito alcalino. E tem umas coisas que só tem nos Estados Unidos. Ele comprou caminhão-pipa de aço sulfúrico a 90%. Só nos Estados Unidos que você vai ver caminhão-pipa de aço sulfúrico 90% saindo, julgando a propriedade. Ele julgou o ácido no terreno alcalino, e essa reação, que é a reação que a gente aprendeu, que a gente faz, ela cria esses materiais. Na verdade, os materiais já estão ali, só que elas revelam esses materiais. Elas tornam eles, né, visíveis para a gente poder manipular. E aí, depois que ele patenteou esses materiais, que era cético, que não acreditava em nada, recebeu um livro de alquimia com uma receita de um pó branco, que naturalmente ele não olhou pro livro. Alquimia? Um cético? O que um cético vai fazer com alquimia? Anos depois que ele foi questionado sobre a receita do pó branco, ele voltou no livro, reproduziu a receita, conseguiu fazer aquele material que ele tinha encontrado na propriedade, e a receita do livro era a receita da própria pedra filosofal, o elixir da longa vida. E aí, pessoal, quando você vai acompanhar as histórias o que a gente já tem de trabalho científico, não dentro da ciência, né, de dentro das casas das pessoas, né, gente comum, fazendo, produzindo, fotografando, quando a gente vai pegar isso, pessoal, a gente vê regeneração de membros amputados, a gente vê rejuvenescimento, a gente vê dente quebrado crescendo. Sério isso, cara? A tecnologia da Terra. Caramba, a gente vai ter muitos episódios aqui pra gente trinchar muita coisa. Ricardo, a pedra filosofal, eu posso fazer ela do ouro puro, que seria o potencial maior de antigravidade e tudo mais, ou eu posso extrair ela do sal. O sal marinho, ele tem... Gente, por que o sal... Aonde que está o poder do sal? Vocês querem saber? Até a Bíblia fala que o sal é poderoso? Também, o sal, né, é poderoso por causa da pedra filosofal, pessoal. O que a gente faz no curso de Ormus é aprender a concentrar esse poder do sal grosso. Você vai diluir água com sal e você vai aprender a concentrar para pegar todo o poderzão de 20 kg de sal na sua mão. E aí, com esse material, se você usar ele, né, você vai ter uma clareza espiritual, você vai ter
aquilo que Moisés queria que o povo tivesse no deserto, que era ver a realidade sutil e não pecar mais. Pessoal, são coisas extraordinárias, eu sei muito bem, mas eu não estou falando isso da minha boca, pessoal, não estou falando isso sozinho. Quem quiser aprender, né, pode me procurar para fazer o curso, mas não precisa também não. Tem um livro chamado Os Segredos Perdidos da Arca Sagrada, do autor Lawrence Gardner. Fala tudo, tintim por tintim, do jeito que eu estou falando, até do experimento de antigravidade. Tem também, Ricardo, um cara que apareceu, eles são templários. O Gardner e esse outro que apareceu, eles são templários, eles contam a mesma história. Recentemente um podcast explodiu lá nos Estados Unidos desse ancião, né, templário, revelando essas coisas que eu tô contando aqui para vocês. Então, pessoal, no meu ponto de vista, mesmo que pareça algo assim extraordinário, o que eu jogo para vocês, um incentivo que eu jogo para vocês é pesquisem, procurem. Se isso bateu no seu coração, se isso ressoou dentro de vocês, não deixem de estudar isso, pessoal, porque tem muita verdade, tem muito poder disponível para a humanidade pegar, acessar e sair por aí. É por isso que a gente tá aí falando desse episódio, né, que tá acontecendo aqui agora já há bastante tempo, porque é algo que despertou em mim, que obviamente despertou em você, e que a gente vê cada dia mais as pessoas acompanhando, buscando entender, seus seguidores, a quantidade de pessoas que consomem o seu conteúdo, que realmente estão tentando sair dessa bolha psicológica do mundo que a gente vive aqui, né, fisicamente, para compreender talvez um pouco mais, sair novamente do 0,003 e enxergar de forma mais concreta, até palpável, essas coisas que nós não estávamos acostumados, que nós não somos acostumados. A nossa civilização, né, desde 2000 anos de existência, não tivemos lá estes contatos, a não ser aqueles que realmente foram os guardiões disso tudo. Como você falou aí, né, das grandes culturas antigas que sobrevivem até hoje e vão sobreviver enquanto o mundo existir. Até porque tem um planejamento espiritual nisso, né? Tem que haver alguém para guardar, né? E a gente agora está sendo exposto a novas revelações que eu tenho plena certeza que vão revolucionar a nossa vida daqui para frente. Então, quem tá aí com a gente acompanhando nosso conteúdo, assistindo nosso podcast, tá uns 2 passinhos já à frente, né, cara? Porque na hora que vier vai ter muita gente aí que vai endoidar a cabeça. O Renato, Ricardo, isso é muito importante porque é o seguinte, o trauma é muito maior pelo fato de você não ter escutado. Então tem muito hater no meu canal que me xinga e fala assim, ô jovem, você não tá escutando isso por acaso. Pensa bem, porque se realmente lá na frente isso se provar tudo verdade, o fato de você ter escutado isso agora vai fazer muita diferença. Ricardo, e assim, treinamento do Jovem Místico lá no Humanidade 5D, viu, pessoal? Jovem Místico que assiste meu canal, que me procura, eu sempre falo, olha, a gente vai chegar um momento que nós seremos testados. Vai chegar o momento que a gente vai ter que colocar para fora o potencial do Jovem Místico que a gente nasceu com ele. E o que é isso? Dentro do meu entendimento, pessoal, se por acaso essa realidade fantástica que a gente está discutindo, que a gente acredita, se por acaso essa realidade fosse entregue para a humanidade agora, pela Rede Globo, no Jornal do Meio-Dia, as pessoas iam entrar em colapso. A sociedade entra em colapso. Então, o fato do Jovem Místico estar no lugar que ele está, isolado, sozinho, sem ter ninguém para conversar, é um propósito divino, porque no momento certo você será chamado para segurar a peteca de quem vai estar descontrolado. E aí, Jovem Místico, eu espero que você não diga eu te avisei. Cara, porque se você falar eu te avisei, você perdeu o seu propósito de condução da egrégora. As pessoas vão se fechar para você e você não vai se cumprir seu propósito. Então, na hora que for, na hora que as pessoas quiserem escutar o que você tem para dizer, você vai falar com a maior alegria do mundo e conduzir todo mundo para o lugar de tranquilidade, lugar de paz. Bernardo, você falou da Pedra Filosofal. Para quem não entende, não é a do Harry Potter, tá? Lá tem mais ou menos alguma coisa relacionada, mas não é da Harry Potter. Mas a gente entende a Pedra Filosofal de 2 formas. Existe aquela Pedra Filosofal que é a que está interna, né? Que é o vitriol, que é o que vem do vitriol. Essa eu acho que tem mais relação com o que você acabou de falar, sobre esse momento onde o Jovem Místico ele para um pouco para pensar, questionar, ele se encontra em um mar de dúvidas e ele se isola. Esse momento que a gente passa, que eu passei, a alquimia, ela chama de noite escura da alma.
A noite escura da alma é um momento onde a gente passa a não se compreender mais parte nem deste plano e nem de nenhum outro. Ou seja, é a total escuridão do entendimento do porquê eu tô aqui, o que eu tô fazendo aqui, o que realmente se esconde por trás de tudo isso, né? E aí vem o vitriol. Verifique o exterior da terra, analisa-te e encontrará a pedra oculta que lhe revelará a verdade. E a pedra oculta que está dentro também está fora, assim como também está no caibalho, tudo que está dentro como que está fora. Então você vai encontrar algo aqui que vai tornar sua saúde física, sua compreensão mental, sua cognição maravilhosamente bem do lado de fora, mas dentro de ti também tem. Não é isso mesmo? Quando o jovem místico está lá do outro lado, o místico cético, uma hora ele vai ser forçado a compreender isso, né? Mas aquele que já compreendeu que há muito mais coisas entre o céu e a terra do que a vã compreensão humana possa explicar, estamos passos longos à frente, né? De um mundo que está se transformando, de um mundo que para nós que entendemos sobre isso, compreendemos essa transição planetária não só como um movimento dos astros que acontece de tempos em tempos, mas sim que há um propósito nisso, que nada é por acaso, né? Nada é somente um ciclo simples. Sim. A vida não é somente um ciclo simples. E por isso que a gente tem tanto assunto aqui para tratar, né? Hoje a gente já explodiu mentes aqui e vamos continuar explodindo enquanto nós tivermos tempo aqui para explodir. Mas essa pedra filosofal, não só essa externa, como você explicou aqui, em elementos, em ações desse experienciador que jogou lá o astro, que descobriu, que trabalhou, que entendeu na alquimia, mas também a alquimia interna. Porque é essa que vai permitir com que a gente consiga compreender a externa, que é o interno primeiro, correto? Na verdade, até um pouco mais. A interna, ela é prerrogativa, Ricardo. Porque tudo que sai, tudo que exprime a realidade do lado de fora da gente, ele encontrou ressonância dentro primeiro. Então, não existe grande obra, não existe transmutação e nem pedra filosofal sem alquimia interna. Nesse sentido, então, é a própria prerrogativa. Por outro lado, também é algo que me deixa assim com o coração apertado. Eu entendo a realidade sendo construída. O jovem místico, ele chega para a alquimia porque o coração dele quer alquimia, e aí ele encontra alquimia mental. Porque a alquimia real não existe, né? A alquimia operativa, ela não existe dentro do que a humanidade, né, tem como real. E aí, não existe, pessoal, eu até hoje, mentira, no Brasil eu nunca vi nenhum canal que fala de alquimia, aliás, tirando a alquimia operativa, né, que aquele ali é bruto. Gente, a alquimia operativa é bruto. Você fala de alquimia científica mesmo. Não, porque é o seguinte, tem essa questão da reforma íntima, que a gente trata como alquimia espiritual, e tem a verdadeira alquimia, no sentido de fazer a pedra filosofal. Quem faz a pedra filosofal, pessoal, não fala que faz. Quem tem a pedra filosofal não fala que tem. Naturalmente, né, pessoal? Inclusive, vocês acham que se eu tivesse a habilidade de transmutar chumbo e ouro, eu estaria aqui nesse podcast falando essas coisas com vocês? Certamente não. Mas se você descobrir, você me conta. Olha, eu pretendo algum dia descobrir. E acredito que eu não poderia ter descoberto isso antes de estar aqui falando com você. Senão, certamente eu não estaria. Então, Ricardo, isso pra mim é difícil de falar, porque eu vejo a bolha da espiritualidade tratando a alquimia real como se não existisse, né? Muita gente até não entra no mérito da questão, mas tem gente que realmente entra nesse mérito falando que não existe. Aquela história que eu falei com você da intenção, ela que faz a alquimia mental ser pré-requisito por causa da criação, da construção da realidade. Então, você está coberto de razão. A gente precisa dominar, né? A gente precisa dominar a reforma íntima, a gente precisa ter noção do que é reforma íntima, a gente precisa trabalhar a nossa intenção, nossa vontade, para a gente perscrutar esses mistérios. Então, a alquimia mental, ela é a ferramenta que a gente tem para fazer alquimia de verdade. Por que eu tô falando com vocês, pessoal? Eu tô falando com vocês para botar no coração de vocês um fogo, um incômodo, para quando vocês olharem para a alquimia, que vocês já estão fazendo todos os dias, que vocês já estão praticando todos os dias, que já está inserido, né, no nosso linguajar, vocês saberem que existem
coisas maiores nesse sentido. Então, quando a gente vai para a Idade Média, quando a gente vai para a grande obra, né, que é a produção dessa pedra filosofal, duas coisas eram importantes. O laboratório do alquimista, ninguém entrava, pessoal. A pessoa não... A intenção, o mental, a criação com a mente, ela é tão importante para a criação dos produtos alquímicos, que se outra pessoa pisar no seu laboratório, provavelmente arruina toda a sua criação. E aí, pessoal, é muito interessante, porque eu sempre fui da química, reações químicas, a reação tem que acontecer, independente da vontade da pessoa, independente da intenção da pessoa, a reação tem que acontecer ou não, mas pelo que eu entendi, não é assim que funciona. Mesmo a reação que está apta a acontecer, se não tiver um controle, uma bênção, um start mental, aquilo ali até pode acontecer, mas não chega no ponto que poderia chegar. Você tá entendendo? Excelente. Então, assim, são níveis de profundidade, né? As primeiras camadas, trabalho ali, só o que tá, né, mais acessível. Mas tem muita coisa ainda pra gente. Galera, esse podcast aqui... Falar com vocês, a gente já tem 1h20 aqui de episódio, parece que tem 10 minutos. Tô nem fazendo conta. Mas, como tudo que é bom tem início, mas também tem fim, né, meu querido? Estamos chegando ao final do nosso episódio, mas antes disso, eu vou te fazer aquela perguntinha de praxe, né, que eu faço para todos os convidados. Eu acredito que você já respondeu essa pergunta durante todo o episódio, mas ela faz parte do nosso da alma do nosso podcast, né? Bernardo, como que você espera, cara, realmente impactar, mudar, transformar vidas, né? Qual a visão de um mundo melhor que você tem através desse trabalho sensacional que você faz, cara? Ô, Ricardo, eu sempre tive muitos sonhos, cara. Eu sempre tive muitos sonhos. Na verdade, eu nunca me adequei, sabe? Eu sempre sofri muito com os relacionamentos, eu não gostava. Eu trabalhava na loja do meu pai quando era pequeno e eu sofria, né? Pela frieza com que as coisas são. E, ao contrário da minha geração, que os milênios, eles primeiro se estabilizaram, né? De modo geral, todo mundo assim, construíram suas famílias, construíram suas carreiras para depois... Se tiver espaço, ver a espiritualidade. O meu caminho foi diferente nesse sentido. Eu tenho Plutão na casa 1, por isso que eu sou assim, né, gente? Desse jeito, assim. Nós vamos marcar um episódio também para falar sobre astrologia. Eu tenho Plutão e Escorpião na casa 1, então, assim, o meu negócio ou era 8 ou era 80. Se eu não tivesse aqui, provavelmente eu já teria burrido, já estaria lá do outro lado. Então, assim, o fato de eu ter encontrado o meu propósito na vida, me deu a vida que eu não tinha. E eu tenho 3 crianças para criar, minha esposa, então, a partir dessa responsabilidade primária, o resto que eu vou fazer com a minha vida é falar, enquanto eu puder falar sobre essas coisas que para mim, eu tenho certeza absoluta que são reais. Excelente, muito bom. É sobre o propósito, a intenção que é inspirar e motivar pessoas a encontrar os seus propósitos, porque nós somos muito felizes quando a gente exprime, quando a gente exercita o nosso propósito, né, Bernardo? Para mim, é sempre um prazer imenso estar aqui gravando episódios para inspirar pessoas do outro lado, para informar as pessoas sobre coisas que elas não vão ver em outros lugares, né? Onde elas vão ter que buscar para encontrar e vão encontrar aqui. No meu propósito também passei a me sentir assim, igual você falou, também tem família, a gente também tem uma vida, mas o propósito preenche. E ele não preenche só a nossa vida, ele preenche a nossa vida quando a gente preenche a do próximo, né, cara? Isso é muito bacana. Eu realmente nunca me imaginei estar falando frente a frente com um cientista, mas eu sonhei durante a minha vida inteira em ser biólogo, que é um certo cientista, né? Só não é na área da química, da física, mas eu sempre gostei disso, sempre sonhei em ser biólogo, que é uma parte da ciência também muito interessante, que tem a ver, tem relação com tudo isso que a gente falou, natureza, alquimia, plano espiritual, né, energias sutis e tudo mais. Então, assim, para você que tá aí do outro lado, chegou até aqui também nesse episódio, o meu muito obrigado, a minha gratidão a todos vocês. Peço mais uma vez que, se não se inscreveram no canal ainda, que se inscrevam aí, que deixem o seu like, deixem o seu comentário, compartilhe esse episódio com mais pessoas que precisam saber sobre isso que nós falamos aqui,
que estão na busca também por essa verdade. Afinal de contas, Bernardo, eu me identifico como um buscador da verdade. E eu quero morrer como um buscador da verdade. Né? Porque a gente realmente nunca vai conseguir encontrá-la. Não por completo, mas quanto mais a gente buscar e quanto mais informações a gente obter, melhor para nós mesmos. Não é verdade? É verdade. A nossa evolução, que atinge o próximo, que também semeia uma semente no coração do próximo, para que ele também evolua. E acredito que no final das contas o propósito maior é esse. Nós não estamos aqui à toa. Nós não cruzamos o caminho do outro à toa. Desde o início, quando eu conheci o seu trabalho, eu me encantei pelo seu trabalho, que para mim são coisas que fazem total sentido. Para muitos pode ser que não, muitos vão assistir aí e não vão encontrar sentido, mas é porque também não é para aquelas pessoas encontrar sentido. Não chegou o momento? Não chegou o momento. Mas uma semente lançada nunca volta vazia, né? Uma palavra, uma semente, algo plantado, nunca volta vazio. Então, assim, com uma profunda gratidão, eu encerro mais um episódio do Intelcast com vocês, galera. Bernardo, mais uma vez, cara, muito obrigado. E olha, eu vou falar com vocês aí que deixem sugestões de assuntos para que eu e o Bernardo possa estar aqui em mais episódios falando com vocês. Mas caso não deixem também, nós vamos bolar excelentes assuntos, porque tem muita coisa aqui para a gente poder tratar sobre quarta dimensão, quinta dimensão, filosofias antigas, egípcias e gregas, né? Assuntos aqui que a gente vai conseguir com toda certeza esclarecer, levar para vocês um conteúdo de primeira, como todos os conteúdos que a gente tem feito até aqui no Intelcast, com esses convidados maravilhosos que estão aqui comigo mensalmente, transmitindo para vocês. Então, galera, mais uma vez, muito obrigado. Ficamos por aqui em mais um episódio e aguardo vocês no próximo. Tamo junto. Valeu.